Bom, boa noite. Hoje a gente vai tentar aí fazer uma live diferente. Vamos tentar fazer uma parada diferente aí para ver se a gente consegue. Bom, boa noite. Hoje a gente vai tentar aí fazer uma live diferente. Vamos tentar ver se a gente consegue aí fazer alguma coisa diferente para que vocês vejam como é que funciona a radiestesia, né? Como é que o pêndulo se manifesta. Então, assim, desculpa aí toda a confusão, porque eu não tenho habilidade com rede social, com live, nem faço questão de ter, porque eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo para ficar aqui na internet, né? Sendo que eu sei que eu preciso trabalhar, né? Eu preciso utilizar isso aqui a meu favor. Mas a gente vai tentar aí, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês como é que funciona a radiestesia, né? Ali do lado, isso aqui é uma mesa radiônica, né? Desse lado daqui, essa preta e branca. E vamos ver se o que a gente consegue fazer aí para melhorar essa live, essa transmissão, né? Para a gente medir a energia de vocês, para vocês verem como é que funciona o pêndulo e como que a gente aí vai falar um pouquinho sobre numerologia. Então vamos ver se isso vai dar certo, né? Então quem quiser... Ah, sim, a radiestesia. Oi, Sandra. Boa noite. A radiestesia, ela é um instrumento que trabalha a energia de vocês. Então, como nós somos pessoas, como nós somos seres espirituais, né? A radiestesia, ela trabalha em cima da energia de vocês. Então, vamos ver aí o que a gente consegue arranjar nessa live que tá meio bagunçada. Quem quiser medir a energia, deixa pra mim aí o nome e a data de nascimento. Eu acho que isso não vai dar certo, sabe? Eu acho que eu vou ter que desfazer isso aqui e colocar do jeito que estava antes, porque isso não vai dar certo não, porque vai ficar confuso de eu medir, ter que ler no tablet. Eu vou encerrar por aqui e vou voltar ao que era antes. Sim, ela é maravilhosa, a radiestesia ela é maravilhosa para isso, né? Ela trabalha a energia. A gente pensa, né, que isso não atinge a gente, mas atinge. E é maravilhoso, é um trabalho maravilhoso quando você usa esse trabalho de uma forma correta. Então, Gláucia, eu preciso que você deixe o seu nome todo e sua data de nascimento, para que eu possa medir aqui, pelo menos o seu eu vou medir, depois eu encerro e volto ao normal a live, porque fica difícil para mim trabalhar dessa forma, né? Porque eu tenho que assoviar e chupar cana, né? E aí fica complicado. Mas se você quiser, você deixa aqui teu nome e teu nome todo e a data do nascimento. Deixa eu ver aqui. É complicado. Deixa eu marcar aqui o meu contato. Eu acho que eu vou voltar ao que era, sabe? Porque eu acho que fica melhor. Tá muito confuso isso aqui para eu trabalhar e ter que assoviar e chupar cana, ler ao mesmo tempo. Tá confuso. Eu vou ter que... Vamos ver pelo menos a Gláucia, se eu consigo fazer, se vocês conseguem perceber como é que funciona, né? Então vamos lá. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Gláucia Elizabeth de Almeida, nascida em 12 de dezembro de 1975. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Gláucia Elizabeth de Almeida, nascida em 12 de dezembro de 1975. Olha lá, a vibração da Gláucia está em cima do desejo. Então, reparem que quando eu comecei a pedir permissão, o pêndulo, ele se manifesta, tá vendo? Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Gláucia Elizabeth de Almeida. Então, nesse momento, o pêndulo está me dando permissão, ele está dizendo sim,
eu permito que você meça a energia dela. E aí eu venho, a luz da escala de Hawkins, aí o pêndulo vai lá, ó, a luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Gláucia Elizabeth de Almeida, 12 de dezembro de 1975, e ele está lá marcando no desejo. Tá vendo? É assim que ele funciona. Então, toda a medição que a gente vai fazer, em primeiro lugar, a gente tem que pedir permissão ao pêndulo. O pêndulo vai dar ou não permissão para a gente fazer essa medição de energia. E aí ele vai se manifestar. A partir do momento que você chama o gráfico, né? Pede a ele para se manifestar no gráfico, ele já se encaminha para lá. É muito interessante esse trabalho. Não sei se vocês conseguiram verificar aqui, mas eu vou medir mais uma vez para vocês entenderem, né? Então, primeiro a gente pede a permissão. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Gláucia Elizabeth de Almeida. Então, ele está dando a permissão para eu medir. Aí, agora, eu chamo no gráfico. A luz da escala de Hawkins, aí ele está indo, olha lá. Peço em que energia mede nesse momento Gláucia Elizabeth de Almeida, nascida em 12 de dezembro de 1975. E aí ele está lá, no desejo. Essa vibração do desejo, ela é uma vibração de 125 Hz, se não me engano. Deixa eu ver aqui. 125 Hz. Essa vibração, ela é uma vibração baixa. Porque nós precisamos, para entrar em contato com o universo, para que o universo comece a olhar para a gente, a gente precisa que essa energia ela esteja na faixa de 250 Hz. Acima de 250 para lá. Então, aqui exatamente na neutralidade. Daqui para cá, é que o universo começa a olhar para a gente. Ele começa a prestar atenção na gente e a dar a gente aquilo que a gente está trabalhando. Porque para chegar aqui, você precisa trabalhar as suas mazelas, precisa entender o funcionamento, como que funciona essa máquina chamada você, né? Para que ele possa começar a dali, quando você começa a tocar a luz, a gente só toca a luz quando nós estamos na nossa missão, quando nós estamos trabalhando a nossa missão. E aí você começa, daqui para cá, é que a coisa começa a ficar boa para o nosso lado. Enquanto isso, a gente está na energia mundana, aquela energia onde está aquela muvuca, onde está a massa, né? Onde é que está o povaréu lá? A gente está nessa energia onde está o povaréu. Rafael, deixa para mim o teu nome todo e a tua data de nascimento para eu medir aqui. Entende? Então, enquanto a gente não subir a nossa energia, a gente está aí no meio do povaréu. A gente está no meio do povão, né? Está ali sujeita a tudo que é tipo de emoção, de frequência baixa, que o povaréu, que a massa, ela vibra. Entende? Então a gente tem que trabalhar, a gente precisa trabalhar. E a primeira coisa que nós precisamos fazer na nossa vida para poder começar a entender como que a gente funciona, é um mapa de numerologia. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Porque a gente precisa, em primeiro lugar, se conhecer. A gente precisa entender o que nós estamos fazendo aqui, quem nós somos. A gente precisa ter esse conhecimento. Deixa eu ver o Rafael. Vamos lá tentar aqui o Rafael, que eu estou segurando o tablet para ler ao mesmo tempo o gráfico. Então vamos lá. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Rafael Acorde dos Santos, nascido em 9 de novembro de 1989. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Rafael Acorde dos Santos, 9 de novembro de 1989. Olha lá, o Rafael está na mesma faixa de desejo. Essa faixa de desejo, gente, é a faixa de desejo da maioria das pessoas.
é a faixa onde todo mundo está, onde a maioria vibra, porque é a faixa do ego, a faixa da materialidade, a faixa do ego. É aquela faixa de energia do eu quero ter, eu quero possuir, eu preciso ter as coisas do mundo. Então essa é uma faixa que vibra em cima da parte material do mundo. E dentro dessa faixa, a gente está aqui com o ego, né? Com a vibração do ego, com a vibração das vontades, né? Daquilo que a gente deseja possuir. Então é uma vibração baixa, é uma vibração terrena. A gente precisa subir essa energia. E como eu estava explicando para vocês, o meio mais rápido é por intermédio da numerologia. Porque através desse instrumento, a gente primeiro, assim, o que acontece? A gente não pode querer que as coisas aconteçam na nossa vida do dia para a noite. Não é? Então hoje eu tenho 67 anos, hoje. Você imagina, eu vou procurar eu vou procurar uma numeróloga e vou dizer para ela assim, cara, minha vida está toda enrolada. Eu preciso desenrolar a minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa para desenrolar a minha vida. E eu quero isso para ontem. Sinto muito, mas para ontem não tem. Porque o universo, ele é meritocrata. Então ele só vai dar para você aquilo que ele está vendo que você está se esforçando em merecer. Enquanto ele não perceber isso, enquanto você não passar isso para ele através de suas ações, ele vai ficar parado e a tua vida não vai sair do lugar. Então a gente precisa, em primeiro lugar, entender que eu tenho que dedicar parte do meu estudo à espiritualidade. Eu tenho que procurar entender quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui. Eu preciso entender, isso é urgente, porque a tendência do ser humano é se comparar. O ser humano, ele quer se comparar ao irmão, ele quer se comparar ao pai, ele quer se comparar a um parente, ele se compara ao vizinho, ele olha para a grama do vizinho e ele acha que ele tem que ter aquilo que a grama do vizinho tem também. E nem sempre aquilo que o vizinho tem está disponível para você. Um exemplo prático disso para vocês entenderem, né? Eu não sei se você, Cleonice, eu já vou medir o seu, tá? Eu não sei se vocês já repararam, mas esse mundo aqui, segundo Freud, é um mundo invertido. Esse mundo é um mundo invertido, né? Então, aquilo que a gente tem como verdade, esse mundo ele manifesta ao contrário. Então, existem pessoas que conseguem como é que eu vou dizer para vocês, um sucesso, entre aspas, um falso sucesso, posso dizer assim, que são esses artistas, que são esses blogueiros, essas pessoas que têm voz. Essas pessoas, elas têm voz porque elas estão comprometidas com o mundo invertido. E isso não é você que determina, quem determina é o universo. O universo é que determina, de acordo com o que você tem que resgatar. Então, às vezes, aquela fama que o vizinho tem de ter se tornado lá um blogueiro famoso, não é a fama que está destinado para você. Porque o universo ele tem um caminho diferente para você. E para que você conheça seu caminho, você precisa do mapa. E aí o que ocorre? Você começa a querer perseguir aquilo que é do vizinho. E aí você persegue, e nada de acontecer, e com isso o tempo vai passando, você vai ficando com um sentimento de fracasso, com impotência, né? De você olhar, você ver, cara, o cara conseguiu, por que eu não consigo? Não é? Só que a pessoa esquece que aquilo ali para você tá fora. Tá fora, você tá fora daquela frequência. Aquela frequência não faz mais parte de você, porque ao longo do período de reencarnação, você evoluiu. E quando você evolui, a tua frequência, reencarnatória, ela muda. Os teus resgates, eles mudam.
E aí você fica batendo de porta em porta, batendo, e não consegue entender por que as coisas não ocorrem para você. Por isso é que nós temos que ter um mapa de numerologia. Nós temos que começar pelo mapa. O mapa, ele é um ajudador. Ele está aqui para nos esclarecer, para nos guiar, para nos mostrar qual é o caminho certo para que eu não perca tempo, porque eu estou perdendo tempo e dinheiro a partir do momento que eu deixo a vida me levar. Porque eu vivo dentro de uma matrix cujo objetivo é vendar os olhos das pessoas, fazer com que as pessoas não consigam atingir o objetivo que foi traçado para elas quando ela reencarnou. Agora, eu só tenho condição de trabalhar isso sabendo que objetivo é esse. Entendendo qual é esse objetivo na minha vida. Quais são os meus números, o que eu trago como aptidão profissional, o que eu trago como desafio de vida. Então, enquanto eu não descobrir isso, a minha vida vai ser uma repetição. Vamos ver aqui a Cleonice. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Cleonice de Oliveira Teixeira Dornelles, nascida em 21 de maio de 1985. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Cleonice de Oliveira Teixeira Dornelles, 21 de maio de 1985. Olha lá. A Cleonice, ela está lá também na vibração de desejo, que é a vibração da materialidade, que é a vibração da maioria. A maioria vive no mundo em função do dinheiro, da matéria. Evidentemente, isso é muito importante, né? Porque a gente vive nesse mundo e o dinheiro ele é muito importante. Mas a nossa vida, ela não pode estar pautada somente nisso. E aí, quando você tem uma fixação pela matéria, você deixa de trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado e você vai adoecendo. À medida que o tempo vai passando, você vai adoecendo. Vamos lá, vamos lá. Então, a filha da Dona do Mar, ela fez um mapa comigo. E ela gostou, ainda bem que ela gostou, né? Vamos lá para a Aline. Porque eu procuro fazer meu trabalho com seriedade. Eu tenho 40 anos de estudo. E eu procuro explicar ao cliente passo a passo da vida dele. Entender, para que ele possa entender todo o período que ele, desde a vida passada até a sua velhice. Aquilo que ele precisa saber para resgatar o que ele precisa resgatar. Porque a pessoa vai ficar batendo em porta. Eu sempre gosto, gente, eu sempre gosto de usar... Já vou medir o seu, Aline. Já vou medir o seu. Eu sempre gosto de usar o exemplo da minha vida. Eu venho de uma família materialista, tá? E a minha família, ela tinha um colégio. E tudo lá em casa girava em torno do dinheiro. Aí nasceu a Silvana, não é? A Silvana, ela sempre questionou essa questão do dinheiro, como é que eu vou te dizer? Da pessoa rodar em torno disso aí. De viver em função do dinheiro. Porque para mim, o dinheiro, ele é um meio. Ele não é o fim. Para mim, ele é um meio. Então, eu sempre questionava tudo. E eu era olhada como a ovelha negra. Aí, o que acontece? Os meus irmãos começaram, cada um dentro da sua profissão, trabalhando lá. E eu não conseguia chegar lá. Eu me formei, eu tenho 3 universidades. E eu não conseguia me fixar dentro de uma universidade para trabalhar. Eu tentava daqui, tentava dali e não conseguia. Aí eu ficava, a gente fica com uma autoestima super baixa, porque o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa inteligente. E eu olhava e disse assim, gente, eu sou estudiosa, eu sou inteligente, eu sou regrada, eu sou disciplinada. Como é que eu não consigo estar dentro de uma universidade? Tudo dava errado. Tudo que eu tentava fazer dava errado. Para onde eu ia dava errado. Eu disse, gente, não é possível isso. Foi isso que me levou a estudar numerologia, tá? E aí, o que aconteceu? Eu era olhada na família como aquela que não deu certo. Eu era olhada na família assim, como aquela que não deu certo. E aí você imagina uma pessoa que gastou
rios de dinheiro estudando dos meus pais, porque os meus pais não economizaram dinheiro nos meus estudos. Eu estudei nos melhores colégios do Rio de Janeiro, nos mais caros. Fiz curso de inglês numa época que só quem fazia inglês era adulto. Então eu com 12 anos já estava matriculada dentro da cultura inglesa. Eu tive todo o estudo que você possa imaginar e tudo que eu tentava fazer não dava certo. E aí, aí as pessoas começaram a me olhar como aquela que não dava certo, aquela que, sabe, que não consegue nada na vida. Com o advento do estudo da espiritualidade, porque eu comecei a buscar várias respostas para entender, porque como eu disse a você, no primeiro momento a gente tenta tenta ser igual ao irmão, não é? Eu comecei a buscar a resposta através da espiritualidade. E aí eu entrei no kardecismo, entrei na Ordem Rosa Cruz, comecei a estudar o ocultismo. Antes conhecia a numerologia, através de um emprego que eu tive, de um patrão que trabalhava, que conhecia a numerologia. E daí eu comecei a fazer várias buscas para poder entender o que estava acontecendo comigo, que eu disse, gente, não é possível. E aí eu comecei a ver que eu tinha um outro destino. Eu comecei a perceber que aquilo que estava reservado para mim não era aquilo que eu queria ser, e sim aquilo que eu tinha que ser. E aí eu comecei a lembrar da minha avó, que quando eu era pequenininha, a minha avó dizia para mim, minha neta, você tem uma missão muito importante, e eu preciso que você use sempre esse breve dentro da sua roupa. E ela sempre colocava um breve dentro da minha roupa e a minha mãe pegava aquilo e jogava fora porque ela não acreditava naquilo. E ela dizia, enquanto você não estiver trabalhando na sua missão, a sua vida não vai dar certo. E olha, foi exatamente isso que aconteceu. Sabe quando a minha vida começou a dar certo? Quando eu quase matei a minha família, que eu resolvi chutar o pau da barraca e parar de perseguir trabalho em jornal, porque eu sou jornalista, parar de procurar trabalho em rádio, parar de procurar trabalho em faculdade, em dar aula. Foi quando eu resolvi chutar o pau da barraca e botar uma placa na minha rede social, numeróloga cabalista. A minha vida mudou a partir dali. Então, eu comecei a entender que eu tinha um caminho, e eu estava indo para o caminho errado. Então e você vê quanto tempo eu perdi nesse caminho. E ainda bem que eu fui estudar, né? Porque eu fui tentar entender toda essa confusão na minha cabeça. Por que todo mundo tinha lá o seu empreguinho e eu não conseguia ter o meu? Nunca parava em emprego nenhum, nunca ficava em lugar nenhum. E sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Isso é uma coisa que faz parte de mim, disciplina. Organização, eu sou um 8. E aí eu não conseguia, e batia dali, batia daqui, e daqui a pouco estava a Silvana sem emprego de novo. Cara, assim, até eu entender que eu tinha que cair no meu mundo, que o meu mundo era diferente, eu quase matei a minha família do coração. Porque ninguém sabia o que era numerologia, e foi um imbróglio. Vamos lá, medindo a Aline aqui. Vamos lá, pêndulo. Peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Aline Silva dos Santos, nascida em 4 de julho de 1992. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Alice Silva dos Santos, 4 de julho de 1992. Ah lá, a Aline também na mesma vibração de desejo, tá vendo? É a vibração da materialidade, né? De ter. E a gente precisa desse instrumento, nós precisamos desse instrumento, que é para a gente melhorar a nossa frequência. Porque medir a frequência é tão importante quanto medir a pressão. Porque a frequência que a gente vibra é a frequência que nós estamos suscetíveis. Por isso é que é muito importante a gente fazer essa medição, para que a gente possa melhorar, saber o que está acontecendo, para que a gente possa melhorar a nossa vida, melhorar a nossa frequência, melhorar o padrão vibratório que nós temos, para que a gente possa alcançar o que a gente deseja. Uma outra coisa importante que as pessoas desconhecem.
As pessoas, elas têm uma ideia errônea de que quando você faz a passagem, quando você morre, a sua vida zera. E aí você vai encarnar zerado, igual o carro 0 km. As pessoas têm essa ideia errada. Isso não acontece. Então acontece muito assim, aquela pessoa, digamos, ela morre de uma doença grave, e aí a pessoa diz assim, graças a Deus ela descansou. Ela não descansou, ela foi para uma pausa e ela vai reencarnar. E quando ela reencarnar, ela vai trazer todas as consequências daquela doença. Porque aquela doença que ela teve foi uma doença fruto de um comportamento errado dela nessa vida. Então tudo que é repetitivo na nossa vida, por isso que a gente precisa do mapa, tudo que é repetitivo na nossa vida desemboca em doença. Então a gente vai repetindo, repete, e isso acaba adoecendo a gente, não é? E aí a gente começa a sofrer de uma série de problemas. E quando a gente morre, a tendência da pessoa é dizer, se livrou daquilo ali. Não, não se livrou, né? Porque na hora que ela vai encarnar, ela vai assumir as consequências daquilo ali. Isso justifica uma criança nascer com câncer, uma criança nascer com uma síndrome qualquer, com um problema de saúde qualquer. Porque a pessoa retoma daquilo ali. E como ela está reencarnando, né? E a imunidade dela está muito baixa, ela vai sofrer as consequências daquele problema que ela teve antes de reencarnar. Ela vai trazer o resquício daquilo ali, não é? E o que vai acontecer, não é? Quando a gente... O Chico Xavier, ele dizia sempre que nós tínhamos que estudar a espiritualidade, né? E que o mundo estava carecendo de... Como é que se diz? De psicografia, devido ao fato da pessoa não querer estudar. Então ele dizia que a mesma banda que toca daqui para lá é a mesma que toca de cá para lá. Daqui para lá é a mesma banda que toca de lá para cá. Então, para que você possa se comunicar com os espíritos nessa vida, você precisa desenvolver a sua mediunidade. E para que você possa se comunicar em outra vida com os espíritos aqui, com as pessoas encarnadas, você também precisa desenvolver a sua mediunidade, porque senão você não consegue se comunicar. Como é que você se comunica sem estudo? Não é sem você desenvolver essa habilidade dentro de você que fica ali na sua alma, marcada na sua alma, não é? Então, por isso é que Chico dizia que a espiritualidade, a mediunidade, ela está indo embora, porque as pessoas não estão se interessando mais por desenvolver a sua mediunidade, o seu estudo espiritual. E aí o que acontece quando você não desenvolve o seu estudo? Você fica agarrado à matéria. E aí o que acontece quando uma pessoa materialista morre? Ela fica pregada na matéria, naquela casa que ela morou, e ela fica ali durante um tempão sofrendo. Pregada naquela casa porque ela não quer sair dali, pregada nos bens dela, naquilo que ela considerava que ela era pegada ao carro. E aí ela fica ali agarrada naquela matéria, sofrendo, porque ela não consegue entender que ela já morreu. Porque ela não tem estudo, ela não estudou, ela não desenvolveu. Então ela não consegue perceber que ela morreu. E como ela não desenvolve a espiritualidade, ela também não consegue se comunicar. E aí o que acontece? A pessoa fica lá naquele meio de caminho, sofrendo. Sofrendo o tempo inteiro. E aí, o que a gente tem que fazer, não é? Quando a gente consegue identificar, nós temos que rezar para essa pessoa, para que a pessoa se desprenda, para que ela entenda que ela morreu, que ela aceite a morte em primeiro lugar e ela vá para o local que ela tem que ir, não é? Mas para isso a gente precisa identificar. E eu pergunto, como identificar numa pessoa que foi agarrada à matéria o tempo inteiro e não quis saber de estudar, não quis saber de se aprimorar? Então ela vai ficar lá do outro lado sofrendo o tempo inteiro. E aí o que vai acontecer, não é? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que rezar para aquela pessoa, para que ela encontre o caminho de luz dela, da melhor maneira possível. Bom, aí essa pessoa, ela vai reencarnar.
Como ela era uma pessoa apegada à matéria, às coisas do mundo, né? E ela não desenvolveu a espiritualidade, o que vai acontecer? Ela vai reencarnar e quando ela começar a se entender como gente, não é? Porque a gente tem um período ali que nós somos bebês e tudo, né? Quando a gente começar a atingir a pré-adolescência e a adolescência, o que você vai fazer? Você vai procurar o caminho de outrora, porque você não estudou, você não sabe o que você está fazendo aqui, e qual é o caminho que você conhece? O caminho que era de outrora, o caminho antigo. E aí você vai procurar o caminho antigo. Só que aquele caminho antigo, hoje, ele não está disponível para você. E aí você começa naquela briga com seus pais, porque o pai e a mãe querem encaminhar você para aquilo que você tem que fazer, você não aceita aquilo porque você quer o caminho anterior, e aí você fica naquele embate na adolescência com os pais, até os 20, 30, tem pessoas que passam a vida inteira tentando ser o que foi no passado e não consegue perceber que aquele caminho não é mais possível, porque hoje ela tem uma outra missão, ela tem um outro caminho, ela tem um outro destino, e a gente só consegue descobrir isso através da numerologia. Qual é o caminho que está destinado para mim hoje? Porque é muito melhor a gente ir pelo amor do que pela dor. Não é? Do que a gente perder a metade da nossa vida batendo em portas e não conseguindo entender por que o dinheiro não fica na minha mão, por que eu tenho dedo podre para homem ou dedo podre para mulher, por que eu não tenho saúde. Então a gente precisa entender, em primeiro lugar, quem fomos nós, em segundo lugar, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida. O que eu posso fazer para que eu possa entender melhor a minha vida? E o caminho é exatamente a numerologia cabalista. Então, quem puder fazer o seu mapa de numerologia é para ontem, porque a gente está vivendo hoje um momento difícil mundial, onde esse sistema que nos venda tem a intenção de tirar tudo que é nosso. Então, se eu não tenho esse instrumento na minha mão, eu não posso viver fora da Matrix. Eu vou viver ali, agarrada aos meus 5 sentidos, que são falhos, e adoecendo, e adoecendo, e repetindo, e adoecendo, e o tempo passando, e eu perdendo todas as oportunidades. Recentemente eu tive uma cliente que ela falou comigo, ela disse assim, poxa vida, se eu tivesse conhecido esse trabalho antes, eu não tinha perdido 50 anos da minha vida. Eu joguei 50 anos da minha vida no lixo. E é assim que acontece. Quando a gente vai fazer o nosso mapa, a gente percebe o quanto a gente jogou fora oportunidades valiosas que estão ali no mapa para a gente conquistar. Porque o universo, ele também nos dá coisas. Só que eu só consigo conquistar essas coisas sabendo que coisas são essas. Enquanto eu não souber o que está à disposição de mim, eu não tenho como conquistar nada, pegar nada. É igual um joguinho de videogame. Para que eu possa pegar aquelas moedinhas que o universo está me dando, eu preciso do mapa, preciso de um esclarecimento. Senão, como é que eu vou viver? Eu vivo a minha vida vendada. A partir do momento que você abre os olhos, a Matrix te sequestra o dia inteiro. E você passa o dia inteiro em função da Matrix. E aí chega exausta do trabalho, cansada, com mais problemas dentro de casa, e quando você olha, você deita, acorda no dia seguinte, começa na mesma situação, e quando você olha, já passou meio século. E aí aquilo que você tinha que conquistar, ou gostaria de conquistar, já era, já passou. O tempo já passou, o tempo é implacável. A gente precisa entender isso. Então, quem quiser fazer um mapa de numerologia, eu estou à disposição de vocês. Então, Aline, eu preciso que você entre em contato comigo. Eu vou deixar aqui o meu... Eu já deixei, mas a plataforma, ela tira, sabe? O meio mais rápido de você me contactar é ir ali na minha bio. Tá aqui, eu vou deixar aqui, mas não adianta, porque a plataforma, ela exclui. O meio mais rápido é você ir ali na minha bio, entrar em contato comigo para que eu possa te passar os valores. Eu não posso passar nada por aqui, porque senão a plataforma me coloca no shadow ban. Então eu preciso que você me dê um oi no WhatsApp para que eu possa falar com você, tá? O telefone está fixado aqui, Sil Nunes, olha.
esse telefone é o meu telefone, tá? Eu não tenho como, eu não estou conseguindo fixar aqui, porque esse telefone que eu estou usando, ele está virado aqui para baixo. Mas você vai ali na minha bio, tem um Linktree, não é? Você clica naquele Linktree e ali tem todas as minhas credenciais. Eu sou terapeuta credenciada, é só clicar naquele link ali, tem um link do WhatsApp e no próprio Instagram tem o WhatsApp ali. Aí você clica e você vem direto falar comigo que eu passo todas as informações. Hoje eu estou em preço promocional e se você fizer o seu mapa de numerologia, você ganha o seu de astrologia. Tá certo? Porque aí você já tem um conhecimento fechado sobre você. A numerologia, ela fala do seu nome e da sua data de nascimento. Quem é você por intermédio do seu nome? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O seu nome é o seu caminho de vida. É aquilo que você vai trilhar para você conquistar o que você deseja. É o que você precisa trabalhar, tá? E a astrologia, ela já fala de outra coisa. Ela já fala do céu quando você nasceu. Então, fazendo de numerologia hoje, ganha o de astrologia de graça, por um preço especial, tá certo? Então eu vou encerrar por aqui, porque não tem outra pessoa querendo medir a energia, porque tá confuso até para mim aqui, né? Tá até confuso para mim trabalhar assim. Na próxima live eu vou voltar ao normal. E quem quiser falar comigo e aproveitar esse preço especial e essa promoção, entre em contato comigo via WhatsApp, que eu passo todas as informações por lá, tá? Se vocês tiverem dificuldade no meio das minhas propagandas, então, Gelsa, eu posso até passar o meu e-mail, tá aqui o meu, como é que se diz, o meu e-mail. Mas o que acontece é que eu não respondo por lá, porque eu recebo tanta porcaria, pelo... Que bom que você gostou, Rafael. Você vai gostar muito mais se você fizer um mapa de numerologia. Aí é que você vai entender quem é você. Então, Geilsa, se você puder, fala comigo via WhatsApp, porque eu recebo tanta porcaria por e-mail que eu de manhã cedo, quando abro, eu jogo aquilo tudo no lixo. Então, eu sempre prefiro que a pessoa entre em contato comigo via WhatsApp, que vai ficar mais fácil, tá? Então é isso, gente. Vou encerrar por aqui. Amanhã eu volto e eu volto com a live normal, né? Eu hoje só queria que vocês entendessem como é que funciona o gráfico, né? Para que você entenda que o pêndulo, quando você começa, aí você fica parado, né? Então eu vou medir a minha energia. Vocês vão ver aqui o que acontece quando eu meço a minha energia, né? Então, como eu estou aqui, eu boto meu dedo indicador aqui, que é o meu testemunho. Então, vamos ver, aqui a minha mão está parada. Vamos ver para onde o pêndulo vai. Tá vendo? Ele tá indo lá na alegria, ó. Olha a vibração. E eu tô com a mão parada. Tô só com o testemunho aqui, que é o meu dedo. Então, assim, a gente tem como eu disse a vocês, da neutralidade pra cá, é que nós começamos a brincar com o universo e a obter coisas de bom. Daqui pra cá, a gente tá na energia mundana. Então, a gente tá ali no meio do bololô. Nós estamos no meio do bololô, né? Da massa. Quem tá daqui da neutralidade para cá tá no meio da massa. Então é interessante que a gente trabalhe essa energia para o nosso bem-estar. Isso não é para o bem-estar do vizinho, é para o seu bem-estar. Para que você, porque assim, a gente tem uma ideia equivocada do universo. Eu vou mandar aqui o contato. A gente tem uma ideia equivocada do universo. Pronto. Mandei, Geilsa.
A gente tem uma ideia equivocada do universo, achando que falando ele vai te dar alguma coisa. O universo, ele não te dá nada falando. Ele não te dá nada falando, né? Ele só te dá através do teu sentimento. Então então tudo que você envia para o universo é o que você recebe. Então hoje, cada um de nós é o resultado daquilo que vibra, da sua vibração. Porque nós somos como antena de rádio. Então você é o resultado hoje da sua vibração. Então se você olha para a sua vida e você vê que a sua vida é uma porcaria, é sinal de que você está plantando sementes que não são boas. E você precisa mudar o quê? A semeadura. Por quê? Porque você vai colher agora, o que você vai colher agora, você vai colher na velhice. E tem que ter atenção, porque a próxima colheita vai ser na velhice. Então tudo vai despencar lá. Então se você quer ter uma velhice melhor, você precisa trabalhar a sua energia. Precisa conhecer através da numerologia para você começar a mudar aquilo que não está legal dentro do seu mapa. Aquilo que pode ser trabalhado. Tá certo? Então é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui hoje. Essa daqui já é uma mesa de prosperidade, né? Ela já é uma mesa radiônica de prosperidade. Então a gente faz um trabalho em cima da prosperidade, que eu vou fazer agora, de 2 clientes que eu faço. Porque é o seguinte, quando o cliente faz o mapa comigo, de numerologia, eu dou a ele uma assinatura, tá? Essa assinatura é aquela assinatura que os artistas procuram para fama e sucesso. Então, o artista, ele está em busca de quê? De sucesso. Então, a gente vai fazer um estudo numerológico do nome dele para saber que tipo de energia ele traz, para que a gente possa fazer a devida correção. Tá certo? Porque 30% dos nossos problemas vem no nosso nome. Então, eu preciso corrigir o meu nome para poder tirar aquelas energias que estão ali causando um bloqueio na minha vida. Tá certo? Então, 30%. E aí, quando eu dou ao cliente a nova assinatura, que ela é baseada na combinação, nos desequilíbrios do mapa com a data de nascimento, com o nome, não é? O cliente, ele tem que treinar aquela assinatura por 21 dias. E aí o que acontece? Para que a assinatura comece a fazer efeito, ele tem que treinar aquela assinatura por 21 dias. E aí eu utilizo a mesa radiônica para facilitar a vida dele, para dar um andamento mais rápido. Então daqui a pouco eu vou colocar aqui, tinham 2 nomes, eu retirei, agora eu vou colocar mais 2 e durante a noite vão ficar mais 2 também. Né? Então isso aqui é um reforço que eu dou em cima da pessoa que faz o mapa, um adianto na assinatura, né? Porque aí a gente vê, a pessoa está com problema de dinheiro, então vamos dar aí a essa pessoa uma energia voltada para dinheiro. Ela traz uma dificuldade com dinheiro, uma ausência de dinheiro no caminho de vida dela, porque existe isso. O nosso nome, ele vem nos ajudar ou vem nos atrapalhar. Mas a gente precisa conhecer esse tipo de trabalho para a gente entender o que está acontecendo com o nosso nome. Não é? Quais são os impedimentos, os travamentos que faz com que a gente fique ali repetindo. E nós também precisamos conhecer aquilo que nos foi colocado na nossa cabeça quando criança. Porque o ego, ele limita a atuação. Ele limita, ele coloca uma cordinha ali e ele vai dizer, aqui você não passa. E aí você fica o tempo inteiro esbarrando nessa corda e não consegue passar. Por quê? Porque a gente tem que examinar o que você traz quando você era bebê. Porque nós somos um acumulado de problemas daquilo que nós vivemos na infância com aquilo que nós trazemos no passado. Então, enquanto algumas crenças limitantes a gente consegue identificar, mas muitas delas estão lá na nossa infância, nossa primeira infância, quando a gente estava na barriga da mãe, o nosso na época de bebê, não é? Algumas a gente identifica de vida passada. Então eu preciso compreender isso para que eu possa trabalhar essa situação e liberar o meu ego para atingir o que eu desejo. Porque o ego, ele limita.
ele não te dá permissão para você ir adiante. E você tem que trabalhar, que é para ele liberar isso aí. E para isso a gente precisa identificar o que está lá atrás na sua vida, na sua primeira e segunda infância. Desde a sua gravidez, a gravidez do seu pai e da sua mãe. E isso é trabalho da numerologia. Tá certo? Então é um trabalho que é muito sério e é um trabalho que precisa ser feito por um estudioso. E não por um bunda mole desses que tem pela internet aí, fazendo mapa a qualquer preço, copiando e colando, que ele não vai te explicar nada. Ele não tem expertise para isso. Porque se ele tivesse expertise, ele não estava copiando e colando o mapa de numerologia. Então você tem que ter uma consultoria adequada em cima dos seus problemas para que você possa fazer a correção daquilo que não deixa você seguir adiante. E isso é o trabalho da numerologia, né? Na verdade, o trabalho que eu me proponho a fazer. Então tá, gente, eu vou encerrar essa live por aqui, mais uma vez falando, né? Que se você quiser me dar o trabalho, me dar o prazer de trabalhar comigo, a promoção de hoje, além do mapa de numerologia, seja ele de casal, se você está enfrentando alguma barreira no casamento, mapa de numerologia de casal, se você mudou de nome, se você tem um mapa, casou e mudou de nome, você tem que ter 2 mapas, porque você tem 2 situações em cima de você, né? Então, essas coisas todas, elas precisam ser conversadas com o cliente. Ah, Rafael, por mim eu te escutava horas. Obrigada, Rafael. Obrigada. Compartilha a minha live, me segue. Muito obrigada. Então, a gente tem que entender, né? Que as coisas não caem do céu, o universo não te dá nada de graça e tudo a gente tem que correr atrás. Porque se a gente não correr atrás, a gente vai adoecer e vai começar a trabalhar para se desintegrar. Porque não existe pessoas improdutivas durante muito tempo aqui nesse mundo. O mundo está superlotado e aquelas pessoas que não querem desenvolver a sua espiritualidade para trabalhar na sua missão, essas aí estão contribuindo para a sua desintegração, para a sua morte. Através de quê? De doença. Então, se você quer ter o seu tempo estendido na Terra, vai estudar a espiritualidade, vai entender a sua vida e vai se colocar na sua missão, que é para você ter o seu tempo preservado aqui. Porque não tem como você sobreviver nesse mundo superlotado, não querendo exercer aquilo que Deus falou para você exercer. Não tem como, sabe? Por isso é que a gente está vendo hoje no universo aí uma limpa na humanidade, não é? Para poder desafogar. Está indo embora todo mundo que se recusa. Por isso é que os hospitais estão lotados de gente. Aquelas pessoas que estão lá nos hospitais, lotando os hospitais, são pessoas que se recusam a ser aquilo que vieram ser. E aí o universo, ele faz o quê? Ele começa a te adoecer. Porque ele quer que você entre em contato com você mesma, com seu eu, com ele, com Deus que está dentro de você, para que você se coloque na sua missão. Porque é por isso que você recebe uma digital. Se você não fizer aquilo que for determinado, a sua existência vai passar em branco. E aí você vai retornar, ter que reviver toda essa bagaça que tu está vivendo hoje. Até você entender que você tem uma missão e precisa cumprir essa missão. Porque enquanto você não cumprir, você vai voltar e vai repetir. E vai voltar e vai repetir. Imagina, se a vida não é boa hoje, imagina daqui a algum tempo retornar e passar por toda essa bagaça de novo. Não é brincadeira não, né? Então a gente tem que entender que ninguém tá aqui a passeio, tá certo? Então tá, gente, quem quiser conversar comigo é só me procurar no WhatsApp. Eu passo todas as informações por lá e amanhã vamos ver aqui se me deixam fazer a live, né? Porque ontem eu ia fazer, mas o clima aqui no Rio de Janeiro não estava favorável para eu ficar perto de janela, né? Os entendedores entenderão, não é? Então, eu vou encerrar por aqui e amanhã eu retorno. Quem quiser conversar comigo sobre o valor do mapa, né? É só me procurar via WhatsApp, tá certo, gente? Paz profunda para todos, fiquem todos com Deus e até amanhã, se o Eterno assim nos permitir.